Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é um apaixonado por teledramaturgia, não perca mais tempo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. E hoje vamos relembrar uma trama que estreou há 30 anos. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, eu vou contar para vocês um pouco da trama de Araponga e algumas curiosidades de bastidores. É já já, não sai daí. Araponga foi uma novela exibida pela Rede Globo às 21h30 entre os dias 15 de outubro de 1990 e 29 de março de 1991, escrita por Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Goulart, com direção de Cécio Thierry. O ponto de partida da história é uma entrevista concedida pelo ardiloso senador Petrônio Paranhos, vivido pelo Paulo Gracindo, à bela jornalista Magali Santana, feita pela Cristiane Torlone, que está apenas interessada em saber sobre o seu romance com Arlete, feita por Carla Marins, que é uma jovem ambiciosa, disposta a engravidar do velho por fertilização in vitro. Para conseguir esse furo de reportagem, então, a Magali aceita fazer essa entrevista com o político em um quarto de motel, que é uma condição imposta por ele. Porém, o Paranhos tem uma síncope durante essa entrevista e morre. Entra em cena, então, o detetive Aristênio Catanduva, feito pelo Tarcísio Meira, que vigiava o senador e o investigava. De codinome Araponga, ele é um sujeito atrapalhado que trabalha para a Polícia Federal depois de muitos serviços prestados ao regime militar. Porém, Araponga conserva as mesmas ideias e hábitos do velho regime, tanto que tenta convencer seus superiores da necessidade de reativar o Serviço Nacional de Informações, o SNI, órgão da polícia política. Araponga começa então a teorizar conspirações e criar elos imaginários entre pessoas e situações. Suas ideias delirantes são reforçadas pelas mentiras do informante Tuca Maia, feito pelo taumaturgo Ferreira, que é um malandro que vai trabalhar no mesmo jornal que Magali e tenta engabelar todo mundo. Ao manter contato com a jornalista Magali, o Araponga acaba se apaixonando por ela, o que pode pôr em risco a sua missão investigativa. Então esse era o mote principal de Araponga, uma novela bastante inovadora que a gente vai saber um pouquinho mais de curiosidades do bastidor agora. Araponga foi uma novela pensada para substituir Rainha da Sucata no horário das 8 no segundo semestre de 1990. Porém, a luta pela audiência naquele ano estava muito acirrada devido ao grande sucesso de Pantanal na Manchete, né? Do Benedito Rui Barbosa, que agora já vai receber um remake em 2021. Por esse motivo, a alta cúpula da Globo, leia-se Boni, decidiu que precisavam fazer alguma coisa para bater de frente com o Pantanal. Porque Rainha da Sucata ia ao ar às 20h30 e Pantanal às 21h30. Então apenas uma hora depois, Rainha da Sucata já estava terminando quando começava Pantanal na Manchete. E a Globo sempre perdia para Pantanal. Então inventaram de, às pressas, colocar Araponga em um horário alternativo. Eles criaram um novo horário, que foi o das 21h30. Acabava a Rainha da Sucata, começava a Araponga para bater de frente com o Pantanal. Porém, esse mostrou-se um erro crasso, já que Pantanal estava na sua reta final. Ela acabava no início de dezembro e Araponga estreou na metade de outubro. Então ela concorreria diretamente com Pantanal um pouco menos de 2 meses. E com certeza, qual pessoa, um fã fiel a alguma obra, vai trocar a reta final de uma trama de sucesso, né, como Pantanal,
pro início de uma novela bem diferentona, como era a Araponga. Então não fazia nenhum sentido. Então a Araponga entrou no ar aí já com essa pecha de ter que salvar, né, uma audiência, um horário que nem existia. Então foi assim um erro de cálculo bem grande. E de última hora eles resolveram colocar o Cassiano Gabus Mendes para preencher ali o horário de Rainha da Sucata com Meu Bem, Meu Mal, uma novela feita às pressas, que ainda assim foi uma novela de relativo sucesso. Mas se Araponga tivesse sido colocada em seu horário que tinha sido pensado naturalmente, né, que seria no lugar de Rainha da Sucata, como sua substituta, provavelmente ela não seria hoje uma novela tão esquecida. Mal as pessoas se lembram, mal se fala, ou se tem algum resquício de saudade ou vontade de rever ou conhecer essa trama escrita a 6 mãos por grandes autores como Dias Gomes, o Lauro César Muniz e o Ferreira Goulart. Os autores lançaram um slogan: um jeito novo de fazer novela. E a sequência de capítulos tinha a estrutura de novela, mas o ritmo era de seriado. E isso confundiu o público que não estava nada acostumado a assistir novelas com ritmo de seriado, como a gente já vê uma coisa muito mais naturalizada hoje em dia. Como a novela era escrita por 3 autores, cada autor escrevia um capítulo individualmente. Depois eles se reuniam, né, ali em uma reunião, para dar uma estruturada, né, para ficar bem redondinha a trama geral. A novela foi inovadora porque os autores experimentaram abordar temas pouco explorados em novelas, como espionagem policial e inseminação artificial. Um dos 3 autores estreava como autor em novelas, né? Que era o Ferreira Goulart, já aos 59 anos. Ele tinha participado de algumas colaborações, dado alguns pitacos em uma novela de 78 do Dias Gomes, que foi Sinal de Alerta, mas como autor titular, essa foi a primeira e única trama do Ferreira Goulart. A novela apresentou ao grande público os Arapongas, personagem do submundo da espionagem e da contra-espionagem, que era um termo muito usado durante o regime militar em 1970. O título da novela, então, era o codinome do personagem principal, feito pelo Tarcísio Meira, que era um ex-agente de informações do regime. A ideia foi do Dias Gomes. Os agentes da época costumavam escolher nomes de animais para esconder as suas verdadeiras identidades, com o intuito de não serem descobertos, né? E as arapongas, elas são aves barulhentas que produzem um som metálico, o que gerava ali uma contradição, já que a intenção era que eles fossem discretos, né? Que os agentes mantivessem a discrição, o que não era o caso de uma araponga. O processo de criação da novela foi longo, começou no início de 1990 e a novela estreou só em outubro, o que com as mudanças mundiais, como a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991, contribuiu para esvaziar um pouco a trama que abordava essa temática, já que o protagonista Araponga era um lunático, né, paranoico por causa do comunismo. Tarcísio Meira, como sempre, defendeu muito bem o seu personagem, puxado para o lado mais cômico, e teve inclusive a preocupação de não deixar margem de comparação com outro detetive muito famoso da ficção, que era o Mário Fofoca, do Luiz Gustavo, da novela Elas por Elas, do Cassiano Gabus Mendes, exibida em 1982. Em seu decorrer, algumas concessões foram feitas no sentido de atrair mais público, como a diminuída no teor trapalhão e humorístico do protagonista, que era chegado a teorias conspiratórias em prol de cenas mais românticas, valendo-se, claro, da cancha de galã do Tarcísio Meira. O Tarcísio avaliou seu trabalho da seguinte forma, dizendo, abre aspas, foi um trabalho em que me diverti muito e o público também. Em um determinado momento, possivelmente por se lembrarem que se tratava de uma novela, os autores introduziram uma faceta romântica no personagem que talvez conflitasse com a maneira como eu vinha conduzindo. Mas, entre prós e contras, a novela teve um saldo muito positivo, fecha aspas. Um dos núcleos cômicos da novela ficou por conta do general Perácio e sua mulher Zuleide, ambos vividos pelo Ari Fontoura e a Heloísa Mafalda, que já vinham aí fazendo dobradinhas de longa data em várias outras novelas anteriores.
Eles eram um casal maduro, com fantasias sexuais, que era praticamente uma reedição do casal que o Dias Gomes criou para a novela Bandeira 2, em 1972, também vividos pelos atores Ari Fontoura e Heloísa Mafalda, que eram o Comandante Apolinário e a Zulmira. A modelo Luísa Brunet lançava-se como atriz, a exemplo da sua colega de profissão Silvia Pfeiffer, que também estreava na mesma época em novelas. Antes do ator Roberto Frota ser escalado para viver o Fazão Dourado, o personagem aparecia em uma tela escura com a voz distorcida e claramente aquela voz era do diretor da trama, Cécio Thierry, que inclusive faleceu essa semana, o Cécio, um grande ator, mais um grande ator que nos deixou, infelizmente. Após 20 anos do sucesso da novela Irmãos Coragem, a veterana atriz Ilka Salaberry voltava a viver mãe de um personagem do Tarcísio Meira, só que dessa vez num viés bem mais cômico. Ela mimava o seu filho em demasia, chegando ao ponto absurdo de colocá-lo muitas vezes no colo e dar mamadeira. Era um ponto ápice de comédia na novela e era muito divertido, né? Você vê o Tarcísio Meira no colo da Ilka Salaberry mamando na mamadeira. Ali os autores enfiaram o pé na jaca mesmo para escrachar e era divertido, mas como eu já falei aqui, depois de um tempo a novela criou um viés menos cômico, menos escrachado. Araponga foi o primeiro trabalho na televisão da atriz Adriana Lessa e a primeira novela na Globo das atrizes Ângela Vieira e Dira Paz. Os primeiros títulos pensados para Araponga foram Ponto Futuro e Os Clones. Pois é, Clone já tinha sido uma ideia de tema de novela muito antes do sucesso da Glória Pérez, né? Nesse caso aqui no plural, Os Clones, provavelmente devido à abordagem da inseminação artificial. Araponga foi uma novela nunca reprisada. Os motivos, né? A gente já imagina. Não foi uma novela com grande repercussão, não foi um grande sucesso. Era uma trama bem diferente, talvez uma reprise, não vale a pena ver de novo, não coubesse. Ou talvez coubesse com uma edição mostrando só o lado mais cômico. Enfim, faz 30 anos que essa novela diferente, inclusive no horário, né? Eu acho que foi a única novela que se passou às 9h30 da noite, numa época que a novela das 8 se passava às 8h30 e a linha de shows se seguia a partir das 9h30, porque tivemos o horário das 10 anteriormente, né? Enfim, várias coisas contribuíram para Araponga ser uma novela bem diferente e pouco lembrada. Não sei, talvez por ela ter sido tão diferente, ela deveria ser mais lembrada, né? Um casal de protagonistas muito famosos, né? Cristiane Torlone, Tarcísio Meira. Eu acho que vale a lembrança, porque é um produto da nossa teledramaturgia, um produto interessante. Alguns amam, outros detestam, outros não têm opinião porque nem sabem da existência. Mas aqui no Você Viu a Novela Ontem, a gente não deixa nada passar. Então, há 3 décadas estreava a Araponga e eu acho que é uma boa pedida para você, pelo menos, curiar. Procurar saber mais, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, é muito importante para o canal crescer. E a gente se vê no próximo. Ah, também me segue nas redes sociais. Um beijo, tchau!